Olá, você está na GEAC TV. Conosco hoje a reflexão Qual a sua conexão? E para nos preparar, a belíssima página que você encontra no livro Estude Viva, Influenciações Espirituais Sutis. Influenciações espirituais sutis. Sempre que você experimente um estado de espírito tendente ao derrotismo, perdurando há várias horas, sem causa orgânica ou moral de destaque, avente a hipótese de uma influenciação espiritual sutil, seja claro consigo, para auxiliar os mentores espirituais a socorrer você. Essa é a verdadeira ocasião da humildade, da prece, do passe. Dentre os fatores que mais revelam essa condição da alma, incluem-se dificuldade de concentrar ideias em motivos otimistas, ausência de ambiente íntimo para elevar os sentimentos em oração ou concentrar-se em leitura edificante, indisposição inexplicável, tristeza sem razão aparente e pressentimentos de desastre imediato. Aborrecimentos e manifestos por não encontrar semelhantes ou assuntos sobre quem ou o que descarregá-los. Pessimismos subreptícios, irritações surdas, queixas, exageros de sensibilidade e aptidão a condenar quem não tenha culpa. Interpretação forçada de fatos e atitudes suas ou dos outros, que você sabe não corresponder à realidade. Hiperemotividade ou depressão, raiando na iminência do pranto. Ânsia de investir-se no papel de vítima ou de tomar uma posição absurda de automartírio. Teimosia em não aceitar para você mesmo que haja influenciação espiritual consigo, mas, passados minutos ou horas do acontecimento, vem-lhe a mudança de impulsos, o arrependimento, a recomposição do tom mental e, não raro, a constatação de que é tarde para desfazer o erro consumado. São sempre acompanhamentos discretos e eventuais por parte do desencarnado e imperceptíveis ao encarnado pela finura do processo. O espírito responsável pode estar tão inconsciente de seus atos que os efeitos negativos se fazem sentir como se fossem desenvolvidos pela própria pessoa. Quando o influenciador é consciente, a ocorrência é preparada com antecedência e meticulosidade, às vezes dias e semanas antes do sorrateiro assalto, marcado para a oportunidade de encontro em perspectiva, conversação, recebimento de carta, clímax de negócio ou crise imprevista de serviço. Não se sabe o que tem causado maior dano à humanidade, se as obsessões espetaculares, individuais e coletivas, que todos percebem e ajudam a desfazer ou isolar, ou se essas meio-obsessões de quase obsidiados, despercebidas, contudo bem mais frequentes, que minam as energias de uma só criatura incauta, mas influenciando o roteiro de legiões de outras. Quantas desavenças, separações e fracassos não surgem assim? Estude em sua existência se nessa última quinzena você não esteve em alguma circunstância com características de influenciação espiritual sutil. Estude e ajude a você mesmo. Influenciações espirituais sutis.
Psicografia Valdo Vieira, pelo espírito André Luiz. Livro Estude e Viva. Para as reflexões do tema Qual a sua conexão, teremos conosco Cristiane Reis, Joaquim Tomé de Souza, Euzi Nascimento e também nós. Quando nós pensamos em conexão, nós estamos falando de ligação, de união, de vínculo. Nós estamos falando também, de acordo com o dicionário, de ligação entre dispositivos com o objetivo de transferir dados. Sob o ponto de vista espiritual, nós sabemos que a conexão é algo muito mais amplo do que passar informações entre dois dispositivos, entre dois celulares ou entre dois computadores. Essa conexão, ela nos permite transmissão de pensamentos. E embora, na maioria das vezes, nós não tenhamos a exata dimensão e a exata consciência do que isso significa, nós somos capazes de influenciar, por meio de nossos pensamentos, não só a nossa vida, mas também a vida dos demais. Nós sabemos que essa conexão, ela pode ser estabelecida de um encarnado para o encarnado, de um encarnado para um desencarnado, ou vice-versa, e também entre desencarnados. Por meio do exemplo da figura a seguir, nós conseguimos entender um pouco sobre essa questão da conexão, dessa sintonia que nos faz estarmos ligados a determinadas pessoas ou a determinadas situações e, consequentemente, a determinados espíritos também desencarnados. Seja por afinidades de estudo, seja por afinidades de gosto pela ciência, como é colocado aqui no exemplo, por meio da astronomia, seja por meio de relações afetivas, sejam relações amorosas, sejam relações de amizade, sejam demais relações familiares, como a de um pai para um filho, de uma filha para uma mãe, seja com os nossos primos, com os nossos tios. Tem aquelas relações, aquelas conexões que, inclusive, nós temos dúvidas se vale a pena, se não vale a pena, se nós temos a afinidade necessária. E há também aquelas conexões que estabelecemos com muitos encarnados e desencarnados, que são por ideias iluminativas, que é representado aqui pela conexão por meio de uma lâmpada. E nesse aspecto, nós vislumbramos toda a questão espiritual, sobre as leis divinas na nossa vida e de que forma que nós estamos fazendo, ou melhor, gerando pensamentos e, consequentemente, atos que estejam de acordo com as leis divinas. E aí vem a seguinte pergunta: qual a sua conexão? Você está mais conectado por meio de seus pensamentos com espíritos enobrecidos, com benfeitores espirituais que te ajudam a discernir e a pautar o seu proceder de acordo com as leis de Deus? Ou você está se levando, se deixando influenciar por espíritos levianos, por espíritos ligados ao mal e que na maioria das vezes se comprazem com as nossas derrotas, com as nossas dificuldades? Qual a sua conexão neste momento? Qual a sua conexão na maior parte do dia? Como tem sido a sua conexão espiritual na maior parte da pandemia? E qual seria a sua conexão espiritual na maior parte dos anos da sua vida? Essa é uma reflexão importante que nos cabe para discernirmos os caminhos que temos levado. Temos pautado o nosso proceder pela porta larga ou pela porta estreita? Nesse quesito, há algo que nos faz discernir todos os nossos atos, todos os nossos pensamentos, que nos faz também tomar o devido cuidado com as nossas criações mentais, com aquilo que estamos plasmando no nosso dia a dia. E esse quesito é a prece. Joana de Ângeles nos fala que a prece é medicamento eficaz para todas as doenças da alma.
E nesse quesito de conexão, de afinidade, de sintonia, a prece nos eleva a Deus. Ela nos permite não só fazer pedidos, mas também agradecer a Deus pelo mérito da vida, pela beleza dos recursos naturais. E mais que isso, nos permite louvar a Deus por todas as coisas boas que têm ocorrido em nossa vida. Existem os problemas, existem as dificuldades, mas nós sabemos que quando nós estamos bem conectados no nosso dia a dia, com os ideais elevados, nós somos ainda mais ajudados do que o normal, porque nós ficamos mais abertos a receber todos os bons conselhos que a espiritualidade maior tem a nos oferecer. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, no item 3, que trata sobre a oração dominical ou sobre o Pai Nosso, em que Kardec traz uma série de coletâneas, né, de ensinos dos Espíritos para nos ajudarmos a entender melhor essa oração, que é considerada um padrão de oração porque ela serve para todos os momentos, mas principalmente que ela tem que ser dita com coração, ela tem que ser bem sentida e bem vivida. E em um trecho, nesse item 3, Kardec, por meio dos Espíritos, diz o seguinte: Senhor, ampara-nos em nossa fraqueza, inspira-nos pelos nossos anjos guardiões e pelos bons Espíritos, a vontade de nos corrigirmos de todas as imperfeições, a fim de obstarmos aos espíritos maus o acesso à nossa alma. Então, por meio desse cuidado proporcionado pela oração, nós somos capazes de gerar um escudo que nos protege contra a influenciação do mal. Mas para isso é preciso que nós não concedermos brechas para esses espíritos maléficos, que infelizmente são espíritos sofredores e que ainda se comprazem com as nossas dificuldades. Que possamos nos ligar cada vez mais à espiritualidade superior, de forma a ajudarmos ao próximo, mas principalmente de ajudarmos a nós mesmos. Que Jesus nos ampare. Caros irmãos e irmãs, que as bênçãos de Deus nos assista neste momento. Em toda a nossa jornada terrestre, nós ficamos sob a égide de muitas forças. 3 delas são as condutoras de nossa jornada na qual estamos vivenciando na presente encarnação. É a vontade, o pensamento e o sentimento. A vontade é o nosso desejo, nosso querer. Em qualquer ato que vamos realizar, nós temos uma opção: fazer ou não fazer. A nossa vontade decide. Decide se vamos fazer ou não fazer. Temos liberdade, somos livres, livre-arbítrio. Temos liberdade de escolher fazer ou escolher não fazer. Entretanto, após realizar o ato, não somos mais livres, não. Não somos mais livres para escolher, porque estaremos presos às consequências advindas do ato que optamos por fazer. Isto é o livre-arbítrio. Isto é justiça de Deus, a cada um segundo suas obras. Então, a vontade é aquele atributo mental que nos permite escolher o caminho que queremos percorrer. O sentimento. O sentimento é algo fundamental em nossa vida. Tudo o que realizamos, existe algum sentimento embutido na ação. Todo ato que vamos realizar tem como lastro de fundo um sentimento. Esse sentimento é que dá o colorido de nossa vida, é que dá aquela energia que faz-nos vivenciar o ato que vamos realizar
com intensidade. Isto é o sentimento. O pensamento é um atributo mental que nos permite relacionarmos-nos com as pessoas. Através do pensamento, nós nos colocamos em contato com encarnados ou desencarnados. Então, o pensamento é um atributo de ligação, de sintonia. Nesse pensamento, quando pensamos, vai junto com o pensamento o nosso sentimento. Mas o pensamento tem uma outra função muito importante, que é a materialização dos sentimentos que escolhemos ao realizar uma ação. Sim, o pensamento materializa o nosso sentimento na ação que realizamos. Os Espíritos nos falam sempre isso, que o pensamento é o aglutinador de nossas ações em nossa vida. A nossa aura vai sendo impregnada pelos nossos pensamentos e sentimentos, de modo que qualquer espírito possa enxergar o que somos no sentimento e no que estamos pensando. Aquele sentimento mais frequentemente avivado por nós, aquele pensamento que com mais frequência pensamos, são aqueles que nos dirigirão o nosso viver. São os focos nos quais estamos centrados, estamos conectados. Nossa conexão se faz pelo pensamento e pelo sentimento. Essa conexão nos faz caminhar na vida de acordo com aquilo que estamos sentindo e pensando com mais frequência. E não estamos sozinhos, pois pelo sentimento e pelo pensamento estaremos sintonizados com todas aquelas mentes que pensam e sentem como nós, sejam elas encarnadas ou desencarnadas. Todos nós juntos estaremos fortalecendo aquelas energias que estão nos permitindo vivenciar os atos realizados. Então, os Espíritos falam que a vontade escolhe a ação, o sentimento energiza e o pensamento materializa. Então veja, o sentimento, o pensamento e a vontade são atributos nossos, que nós podemos controlar em nossa vida. Eles nos trarão as forças necessárias para realizarmos nosso projeto encarnatório. Essa conexão é muito importante. Estaremos conectados com aquilo que pensamos, com aquilo que sentimos, juntamente com todas as pessoas encarnadas ou desencarnadas que estão na mesma onda mental e na mesma onda emocional. Essa conexão é fundamental porque ela nos abrirá o caminho da nossa vida, nos fazendo percorrer a porta estreita ou entrar pelas portas largas da vida. A opção é nossa, a escolha é nossa. Mas precisamos lembrar que é nossa decisão conectar-nos com esse ou aquele caminho. Por que não escolher o melhor? Por que não escolher o caminho de Deus, o caminho dos Espíritos mentores de nossa vida, o caminho que o nosso anjo de guarda está nos aconselhando? Porque nós somos seres criados por Deus. Portanto, a nossa essência é divina, a nossa essência é pura. Lá, na conexão mais profunda de nosso ser, clama e chama pela conexão com Deus. Porque vai em busca da origem de nós próprios. Fomos criados como princípios inteligentes, emanados da substância interna de Deus. Portanto, somos
elementos puros. A nossa conexão com a origem nos leva a conectar-nos com Deus. Pela fé, pela esperança e pelo amor, nós estaremos ligados aos planos maiores que irão nos conduzir em nossa caminhada. Pela fé. A fé é aquele elemento, aquele sentimento que nos liga direto ao Criador, direto ao nosso Pai. A esperança. A esperança é aquele sentimento que nos faz caminhar, que nos faz andar em busca de nossa meta. A nossa meta é sermos espíritos puros. A esperança nos dá, portanto, essa força para caminharmos em busca de nosso destino. O amor. O amor é o alimento da alma. O amor é o alimento que nos fortalece em qualquer circunstância. Então, caros irmãos e irmãs, vamos buscar a conexão com a nossa origem. Vamos buscar a conexão com Deus. Vamos buscar a conexão com os nossos mentores. Porque estaremos assim amparados por todos aqueles que estão ligados a nós. Porque temos a vontade, o livre-arbítrio, que nos faz escolher o caminho de Deus ou o caminho sem Deus. O caminho com Jesus ou o caminho sem Jesus. A escolha é nossa. Mas tenho certeza que se nós buscarmos a conexão com a nossa origem, nós vamos escolher sempre o caminho com Jesus. Que Deus nos abençoe. Muita paz. Prezado amigo, novamente para refletirmos juntos, o tema será: qual é a sua conexão? Com quem você se liga, consciente ou inconscientemente? Como perceber isto? Como responder para você mesmo estas questões? Nós sabemos que nós nos comunicamos, conforme diz Emmanuel em Roteiro, lição 28, ele diz: comunicar-nos-emos com as entidades e núcleos de pensamento com os quais nos colocamos em sintonia. Estamos em constante sintonia. E como aperfeiçoar, dar qualidade a esta sintonia? O que devemos fazer? Inicialmente, sondarmos como estamos, para percebermos a necessidade de atuarmos com a vontade e com recursos à nossa disposição, como a prece, a reflexão, a meditação. Nós temos sim condição de aperfeiçoar esta comunicação com as entidades e núcleos de pensamento com os quais devemos nos sintonizar. Porque realmente, muitas vezes, vamos analisar para você se situar melhor. Você se encontra triste, com vontade de chorar, sem possibilidade de fixar sua atenção numa leitura edificante, às vezes até na prece. Você vai orar e tem dificuldade de dar prosseguimento à sua ideia, à sua conexão, porque você se perde, se confunde e esquece o que estava fazendo, em que ponto você estava, e se irrita profundamente. Este derrotismo que nos assalta, muitas vezes, é por uma questão orgânica ou moral. Se não for nem orgânica e nem moral, saiba, é a sintonia que não está como deve, perfeita. Quem mais pensa, dando corpo ao que idealiza, mais apto se faz à recepção das correntes mentais invisíveis nas obras do bem ou do mal. Isso você encontra em Roteiro, lição 25, psicografia de Chico Xavier,
Emmanuel é quem nos orienta. Então, nós temos que ter essa vigilância conosco mesmos, procurando nos ajudar, procurando nos tornar imunes a este efeito das vibrações que nos cercam pela nossa intuição. Vamos buscar recursos, contemplando a natureza. A natureza é uma obra divina que nos permite uma conexão maior com Deus e com a espiritualidade maior. Você contemplar o pôr do sol, o nascer do sol, você estar em contato com a natureza, com a vegetação, você se tornar silente e interessado em ideias superiores, por exemplo, de gratidão, reconhecimento por tantas bênçãos que recebemos a todo instante e que nós nem nos lembramos de agradecer. Nós somos umas pessoas que não usam os recursos que têm. Então vamos ver o que Emmanuel diz na lição 26 do roteiro. Ele diz assim: de modo imperceptível, nós ingerimos pensamentos a cada instante, projetando em torno de nossa individualidade as forças que acalentamos em nós mesmos. Somos influenciados, mas selecionamos aquilo que nos toca, principalmente quando nós nos sentimos vítimas, quando nos vitimizamos. Ai de mim. Não, vamos substituir este ai de mim por graças vos dou, Senhor, por tantas bênçãos recebidas, que às vezes passam sem que eu as reconheça, porque tão habituada estou de ser protegida, envolvida, amparada, assistida, intuída, orientada, resguardada dos perigos que me cercam, e eu me descuido de fazer algo por mim mesmo. Então, devo constantemente estar alimentando esta sensação de reconhecimento, porque todos nós precisamos de nos renovar constantemente. Vamos lembrar esta assertiva: nada é permanente, tudo se transforma. Então, transformemo-nos para o melhor. Estejamos atentos, ligados à nossa responsabilidade de zelarmos pela nossa vida presente e futura. Atraímos, assim, companheiros e recursos de conformidade com a natureza de nossas ideias, de nossas aspirações, de nossas invocações e de nossos apelos. Isso nos diz Emmanuel, em Sintonia, página 120. Vamos recorrer aos ensinamentos tão preciosos que os amigos nos mandam, como se fossem bússolas, indicando-nos o caminho certo, para acertarmos mais e errarmos menos. Então, já definiu qual a sua conexão? No Livro dos Médiuns, nós encontramos a orientação: atrai, pois, os bons espíritos, praticando o bem que puderdes, e os maus desaparecerão, visto que o mal e o bem são incompatíveis. Então, nesse jogo de sintonia, em que se define a nossa companhia através da nossa conexão mental e espiritual, nós temos que realmente buscar em nós algum dispositivo que faça com que estejamos sempre para cima e para o alto, sintonizados com o bem, com o amor e a caridade. Somente com essa renovação espiritual, nós teremos condições de garantir uma conexão positiva com a espiritualidade superior. Sabemos que o pensamento é o gerador dos infracorpúsculos ou das linhas de força do mundo subatômico, criador de correntes de bem ou de mal. Essa colocação de Emmanuel no capítulo 30 do livro Roteiro nos leva a refletir da seguinte forma: o pensamento eu gero.
é um atributo da minha inteligência. Ele gera infracorpúsculos invisíveis, que estabelecem linhas de atração e de repulsão no mundo interno. Ele cria correntes que nos fazem conectar com o bem ou com o mal. Mas isso só acontece de acordo com o teor, a qualidade dos pensamentos, das ideias que cultivamos conosco e em nós. Os nossos pensamentos são forças, imagens, coisas e criações, visíveis e tangíveis no campo espiritual. Essa advertência, no capítulo Sintonia do livro Roteiro também, nos leva a entender o seguinte: aquilo que você pensa fica à sua volta, na sua psicosfera, como imagens luminosas. Imagine, por exemplo, você em uma autoestrada à noite e quando bate o farol, você percebe aquelas placas de advertências luminescentes. Com o pensamento é a mesma coisa. É como se gerássemos imagens luminescentes que testificam de nós, da nossa qualidade, da intensidade das nossas emoções, daquilo que nós cultivamos interiormente. E a partir dessas imagens luminescentes, que irradiam magneticamente as forças do nosso interior, nós atraímos inteligências, mentes, espíritos que se sintonizam com o nosso modo próprio de ser e de pensar. Aí, na questão 460 do Livro dos Espíritos, nós encontramos a pergunta de Kardec. De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? E os espíritos respondem: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que, frequentemente, muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro contrário uns aos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os nossos com os vossos. Então, ante essa parceria espiritual, vale a pena questionarmos. E agora? Que pensamentos estou gerando? Quem está conectado comigo? Tem o tamanho da minha emoção. Tem o tamanho da minha intensidade de manter essa ou aquela ideia. E aí nos perguntamos, é possível nós fazermos uma diferença entre o que é nosso e o que não é nosso? Esclarecem os espíritos que basicamente a primeira ideia é nossa. Mas aí, a partir da sintonia, elas se multiplicam. E Kardec traz uma nota, se fora útil, que pudéssemos distinguir claramente os nossos pensamentos próprios dos que nos são sugeridos. Deus nos houvera proporcionado os meios de o conseguirmos, como nos concedeu o de diferenciarmos o dia da noite. Então, isso aí deixa patente, claro, que a nossa questão de escolha, de atitude, é o que define as nossas companhias. E para sabermos se é nosso ou não, basta analisarmos o que habitualmente pensamos. Que pensamentos alimentam os nossos desejos, as nossas atitudes, as nossas escolhas? Em que pensamentos nós investimos diariamente, fortalecendo a ideia em nós? Então, escolha e atitude é conosco. E a partir do momento que escolhemos, nós definimos quem se aproxima de nós. Por quê? Encarnados e desencarnados povoam o planeta na condição de habitantes do imenso palácio, de vários andares, em posições diversas, produzindo pensamentos múltiplos que se combinam, que se repelem ou que se neutralizam. Esse texto do capítulo 25 de Roteiro, Ante a Vida Mental, também nos abre uma reflexão bastante profunda. Não estamos sós. No edifício da vida, conosco convivem encarnados e desencarnados, significando que essa atração, que essa sintonia mente a mente,
ela acontece com aqueles que nos circundam no mundo material e com aqueles que nos circundam no mundo espiritual. Em momento algum estamos sós. Temos um séquito que nos acompanha. Por isso disse o apóstolo: 1000 olhos vos observam. E qual é o olhar que os espíritos têm sobre nós? Porque, habitualmente, demoramo-nos com o que ou com quem se afina conosco. Então, o nosso modo próprio de ser e de sentir e de pensar é que define a nossa conexão, as companhias que temos conosco. Dessa forma, quem deseja inundar-se de claridade espiritual, traga consigo o combustível apropriado. Essa advertência do capítulo 37 do livro Roteiro, Experimentação, mostra para nós que estamos experimentando no dia a dia a nossa sintonia espiritual. E se queremos a sintonia com o bem, temos que ter o combustível apropriado. Qual é o combustível apropriado? A renovação interior. Deixar de lado os velhos vícios e buscar fortalecer em nós as virtudes que definam a fortaleza espiritual. Porque os corações despertados para a verdade começam a entender as linhas eternas da justiça e do bem. A voz do Cristo é ouvida sob nova expressão, na mais profunda acústica da alma. Esse extrato de texto está no capítulo 30, Renovação do livro Roteiro. Então, corações despertados para a verdade são todos os corações que já passam a entender a necessidade de acessar as próprias antenas psíquicas e mediúnicas para a sintonia com o bem maior. Que Jesus nos ampare, nos abençoe e que a nossa conexão seja renovada pelas ligações espirituais com a prece, com os benfeitores espirituais e com melhores planos de vida para nós mesmos. Até a próxima. Senhor Jesus, aqui estamos, Senhor, para agradecer-lhe. Tantas bênçãos, tantas, que recebemos continuamente. Sejais, Senhor, louvado. Continue, Pai amorado, a assistir-nos, porque precisamos deste respaldo para podermos produzir algo útil, que seja benéfico para nossa evolução espiritual, para que possamos beneficiar o lugar onde estamos inseridos, para que possamos ser ajuda, arrimo, amparo, segurança para aqueles que giram na nossa órbita. Já recebemos tantas bênçãos, Pai, e agora compete-nos agradecermos, reconhecidos, louvando e agradecendo de alma ajoelhada. Bendito sejas, Senhor. Se conosco sempre, agora e sempre.